Já imaginou um mundo onde monstros gigantes vagavam livremente? Predadores com dentes de sabre espreitavam nas sombras e aves do terror dominavam os céus? Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo passado da Terra. Um tempo quando criaturas inimagináveis governavam nosso planeta. Prepare-se para conhecer 24 animais extintos tão assustadores que você ficará aliviado por eles não existirem mais. 1. Smilodon, o rei dos dentes de sabre. Imagine um felino do tamanho de um leão, mas com caninos tão longos que ultrapassavam o queixo. Este era o Smilodon, popularmente conhecido como tigre dentes de sabre. Vivendo entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás, esse predador formidável era um mestre da emboscada. O que tornava o Smilodon tão especial? Seus dentes caninos, é claro. Medindo até 20 centímetros, esses dentes eram verdadeiras armas letais. Mas você sabia que, apesar de sua aparência feroz, o Smilodon tinha uma mordida relativamente fraca comparada aos felinos modernos? Cientistas acreditam que ele usava sua musculatura poderosa para imobilizar a presa e então aplicar um golpe preciso com seus caninos, perfurando artérias vitais. Curiosamente, o Smilodon pode ter convivido brevemente com os primeiros humanos nas Américas. Imagine o terror de nossos ancestrais ao se depararem com essa máquina de matar. Felizmente para nós, o fim da Era do Gelo e a diminuição de suas presas favoritas levaram à extinção desse predador icônico. 2. Pentecopterus decorarrensis, o escorpião marinho gigante. Transporte-se agora para um mundo aquático 467 milhões de anos atrás. Nas águas que hoje formam o estado de Iowa, nos Estados Unidos, nadava uma criatura que parecia saída de um filme de ficção científica. O Pentecopterus decorarrensis. Este artrópode marinho, descoberto apenas em 2015, era um verdadeiro gigante para sua época. Com cerca de 1,7 metro de comprimento, ele nadava pelos mares do Ordoviciano em busca de presas. Seu nome, Pentecopterus, foi inspirado nos antigos navios de guerra gregos, refletindo sua natureza predatória. Mas o que torna o Pentecopterus tão fascinante? Primeiro, seu tamanho extraordinário para a época. A maioria dos animais daquele período era muito menor. Além disso, ele é considerado um dos primeiros exemplos de euriptéridos, um grupo de artrópodes que inclui os escorpiões modernos. Imagine mergulhar em um oceano pré-histórico e se deparar com esse monstro marinho. Felizmente, o Pentecopterus e seus parentes não sobreviveram às grandes mudanças climáticas e geológicas que transformaram Iowa de um leito marinho em terra firme. 3. Hallucigenia, o pesadelo em miniatura. Prepare-se para conhecer uma das criaturas mais estranhas que já existiram, a Hallucigenia. Vivendo há cerca de 508 milhões de anos durante o período Cambriano, este pequeno ser de apenas 5 centímetros desafiou a compreensão dos cientistas por décadas. Por que Hallucigenia? Bem, quando foi descoberta, esta criatura parecia tão bizarra que os cientistas acharam que estavam alucinando. Imagine um animal com um corpo cilíndrico, 7 ou 8 pares de pernas tentaculares e uma fileira de espinhos rígidos nas costas. Por muito tempo, os paleontólogos nem sabiam qual era a frente ou a traseira deste animal. O mais fascinante sobre a Hallucigenia é como ela ilustra a explosão de vida e diversidade do período Cambriano. Foi uma época de experimentação evolutiva, produzindo formas de vida que parecem alienígenas para nós hoje. Curiosidade: você sabia que a Hallucigenia é considerada um ancestral distante dos artrópodes modernos, incluindo insetos e crustáceos? Isso mesmo. Aquela pequena lagarta do seu jardim pode ter um parentesco longínquo com este pesadelo em miniatura. 4. Gigantopithecus, o verdadeiro pé grande. Se você já se perguntou se as lendas sobre o pé grande ou o Yeti têm algum fundamento, prepare-se para conhecer o Gigantopithecus. Este primata colossal viveu na Ásia entre 9 milhões e 100 mil anos atrás, e é o maior macaco que já existiu.
Imagine um gorila, agora dobre seu tamanho. O Gigantopithecus podia atingir até 3 metros de altura quando ereto e pesar mais de 500 quilos. Seus restos fósseis sugerem uma dieta principalmente herbívora, mas não podemos descartar que ocasionalmente comesse carne. O mais intrigante sobre o Gigantopithecus é como ele alimenta o folclore moderno. Muitos criptozoologistas, pessoas que estudam animais cuja existência não foi provada, acreditam que criaturas como o pé grande poderiam ser Gigantopithecus sobreviventes. Embora não haja evidências científicas para isso, é fascinante pensar que memórias ancestrais desses gigantes peludos possam ter sobrevivido em nossas lendas. Pergunta para reflexão: se o Gigantopithecus tivesse sobrevivido até os dias de hoje, como você acha que seria nossa relação com eles? Seriam vistos como uma ameaça ou poderíamos coexistir pacificamente? 5. Harpagornis moorei, a águia que caçava humanos. Imagine uma águia tão grande e poderosa que poderia carregar uma criança nos ares. Parece coisa de filme de fantasia, não é? Bem, há cerca de 500 anos, essa criatura aterrorizante realmente existiu na Nova Zelândia. A Harpagornis moorei, também conhecida como águia de Haast. Com uma envergadura de até 3 metros e pesando cerca de 15 quilos, esta águia gigante era a maior ave de rapina conhecida. Evoluiu para este tamanho impressionante devido à ausência de mamíferos predadores na Nova Zelândia, um fenômeno conhecido como gigantismo insular. O mais assustador sobre a Harpagornis moorei, ela realmente caçava humanos. Os Maori, povo nativo da Nova Zelândia, tinham lendas sobre uma ave monstruosa chamada pouakai, que atacava pessoas. Arqueólogos encontraram evidências de que essas histórias eram baseadas em encontros reais com a águia de Haast. Curiosidade: a extinção da Harpagornis moorei está diretamente ligada à chegada dos humanos à Nova Zelândia. Os Maori caçaram até a extinção suas presas principais, as moas, aves gigantes não voadoras, levando indiretamente à extinção desta águia majestosa e temível. 6. Megalodon, o tubarão que faz o grande tubarão branco parecer pequeno. Prepare-se para conhecer o predador marinho mais temível que já nadou em nossos oceanos, o Megalodon. Este tubarão gigante, que viveu entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, faz o grande tubarão branco parecer um peixinho dourado em comparação. Com um comprimento estimado de 15 a 18 metros, o Megalodon era maior que um ônibus escolar. Seus dentes, do tamanho de uma mão humana, são os maiores de qualquer tubarão conhecido, medindo até 18 centímetros. O mais impressionante sobre o Megalodon era sua dieta. Este predador apex se alimentava de baleias. Imagine a força necessária para caçar e matar uma baleia. Cientistas estimam que a mordida do Megalodon tinha uma força entre 108.514 e 182.201 newtons, a mais poderosa de qualquer animal conhecido. Pergunta para reflexão: se o Megalodon ainda existisse hoje, como você acha que isso afetaria nossa relação com os oceanos? Seria seguro nadar em águas profundas ou fazer viagens de barco? 7. Titanoboa, a cobra que faz a anaconda parecer uma minhoca. Vamos viajar 58 milhões de anos no passado, para as florestas tropicais da antiga Colômbia. Lá, deslizando silenciosamente entre as árvores e nadando em rios, estava um dos maiores predadores que já existiu, a Titanoboa. Com um comprimento estimado de até 13 metros e pesando mais de 1 tonelada, a Titanoboa era a maior cobra que já existiu. Para ter uma ideia, ela era tão grossa quanto um homem é alto. Seu nome, que significa cobra titânica, não é exagero. O mais fascinante sobre a Titanoboa é o que ela nos diz sobre o clima da Terra naquela época. Répteis são animais ectotérmicos, ou seja, dependem do ambiente para regular sua temperatura corporal.
Para que uma cobra tão grande pudesse existir, o clima tropical daquela época devia ser muito mais quente do que é hoje. Curiosidade: embora a titanoboa fosse um predador formidável, ela provavelmente não era venenosa. Como as anacondas modernas, ela usava sua força muscular incrível para constranger e sufocar suas presas, que poderiam incluir crocodilos e tartarugas gigantes. 8. Dunkleosteus, o tanque submarino pré-histórico. Viajemos agora para 380 milhões de anos atrás, para os mares do período Devoniano. Lá nadava uma das criaturas mais bizarras e temíveis que já existiram, o Dunkleosteus. Imagine um peixe do tamanho de uma van, coberto com placas ósseas como uma armadura e com um bico afiado no lugar de dentes. Este era o Dunkleosteus, um peixe placodermo que podia crescer até 6 metros de comprimento. O mais impressionante sobre o Dunkleosteus era sua mordida. Suas mandíbulas poderosas podiam se fechar em menos de um segundo, criando uma pressão de mais de 5 toneladas por centímetro quadrado na ponta de suas placas ósseas afiadas. Isso o tornava capaz de partir ao meio praticamente qualquer criatura marinha de seu tempo. Curiosidade: o Dunkleosteus era tão forte que provavelmente praticava canibalismo. Fósseis foram encontrados com marcas de mordidas que só poderiam ter sido feitas por outro Dunkleosteus. 9. Quetzalcoatlus, o dragão voador da vida real. Se você acha que os pterodáctilos eram impressionantes, prepare-se para conhecer o Quetzalcoatlus, o maior animal voador que já existiu. Vivendo no final do período Cretáceo, há cerca de 68 milhões de anos, esta criatura parecia ter saído diretamente de um filme de fantasia. Com uma envergadura de asas de até 10-11 metros, maior que muitos aviões pequenos modernos, e uma altura de cerca de 5,5 metros quando em pé, o Quetzalcoatlus era um verdadeiro gigante dos céus. Seu nome vem de Quetzalcoatl, a antiga divindade asteca da serpente emplumada. O mais fascinante sobre o Quetzalcoatlus é o mistério que ainda envolve seu voo. Como uma criatura tão grande conseguia voar? Alguns cientistas acreditam que ele pode ter usado correntes de ar quente para planar por longas distâncias, semelhante aos condores modernos. Pergunta para reflexão: se o Quetzalcoatlus ainda existisse hoje, como você acha que isso afetaria nossa aviação? Consegue imaginar um mundo onde teríamos que dividir os céus com esses gigantes pré-históricos? 10. Megapiranha, o pesadelo aquático ampliado. Quando pensamos em piranhas, já imaginamos criaturas assustadoras. Agora multiplique esse terror por 10 e você terá a megapiranha. Este peixe pré-histórico que viveu há cerca de 10 milhões de anos era o pesadelo aquático em tamanho ampliado. Com quase 1 metro de comprimento, a megapiranha era cerca de 4 vezes maior que suas primas modernas. Mas não era apenas o tamanho que a tornava aterrorizante. Seus dentes triangulares eram verdadeiras lâminas, capazes de cortar carne e ossos com facilidade. O mais impressionante sobre a megapiranha era sua força de mordida. Estudos sugerem que, proporcionalmente ao seu tamanho, ela tinha uma das mordidas mais poderosas entre todos os vertebrados que já existiram. Acredita-se que poderia até mesmo atacar presas muito maiores que ela, como ancestrais de crocodilos e tartarugas gigantes. Curiosidade: apesar de seu nome assustador, a megapiranha não era parente direta das piranhas modernas. Na verdade, ela estava mais próxima evolutivamente dos pacos, peixes herbívoros sul-americanos conhecidos por seus dentes semelhantes aos humanos. 11. Arctodus, o urso que faz o urso pardo parecer um ursinho de pelúcia. Imagine um urso tão grande que faria um urso polar parecer pequeno em comparação. Este era o Arctodus, também conhecido como urso de cara curta, que vagava pela América do Norte até cerca de 11 mil anos atrás. Com até 3,5 metros de altura quando em pé nas patas traseiras e pesando até 1 tonelada,
O Arctodus era um dos maiores mamíferos carnívoros terrestres que já existiram. Seu nome científico significa literalmente dente de urso em grego. O mais fascinante sobre o Arctodus é o debate sobre seus hábitos alimentares. Embora fosse um carnívoro formidável, alguns cientistas acreditam que ele também era um carniceiro eficiente, usando seu tamanho imenso para afastar outros predadores de suas presas. Pergunta para reflexão: se o Arctodus ainda existisse hoje, como você acha que isso afetaria nossas atividades ao ar livre, como camping e caminhadas? Consegue imaginar as medidas de segurança necessárias em parques nacionais? 12. Helicoprion, o tubarão com serra circular. Prepare-se para conhecer uma das criaturas mais bizarras que já nadaram em nossos oceanos, o Helicoprion. Este peixe pré-histórico, que viveu há cerca de 290 milhões de anos, possuía uma característica única que o tornou um enigma para os cientistas por décadas. O Helicoprion tinha uma mandíbula inferior em forma de espiral, semelhante a uma serra circular. Esta roda de dentes podia conter até 150 dentes dispostos em uma espiral perfeita. Por muito tempo, os cientistas não conseguiam entender como esta estrutura funcionava ou onde ela se encaixava no corpo do animal. O mais intrigante sobre o Helicoprion é como ele usava esta bizarra estrutura dental. Teorias atuais sugerem que ele a usava como uma serra, girando-a para cortar suas presas em pedaços. Imagine um liquidificador pré-histórico nadando pelos mares antigos. Curiosidade: o Helicoprion sobreviveu à maior extinção em massa da história da Terra, o evento de extinção do Permiano-Triássico, que eliminou cerca de 95% de todas as espécies marinhas. No entanto, ele finalmente se extinguiu há cerca de 225 milhões de anos. 13. Arthropleura, o milípede gigante do Carbonífero. Viajemos agora para as florestas tropicais do período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. Lá, rastejando pelo chão da floresta, estava uma criatura que parecia saída de um filme de terror, a Arthropleura. Este artrópode gigante era essencialmente um milípede do tamanho de um carro. Com até 2,6 metros de comprimento e 50 centímetros de largura, a Arthropleura é o maior artrópode terrestre conhecido que já existiu. O mais fascinante sobre a Arthropleura é como ela ilustra as condições únicas do período Carbonífero. Os níveis de oxigênio na atmosfera eram muito mais altos naquela época, permitindo que insetos e outros artrópodes crescessem até tamanhos gigantescos. Curiosidade: apesar de seu tamanho assustador, a Arthropleura era provavelmente herbívora, alimentando-se de plantas e matéria vegetal em decomposição no chão da floresta. No entanto, isso não a torna menos impressionante. Imagine tropeçar em um desses gigantes durante uma caminhada na floresta. 14. Leviathan Melvillei, o cachalote assassino. Nomeado em homenagem ao Leviatã bíblico e ao autor de Moby Dick, Herman Melville, o Leviathan Melvillei era um dos predadores mais temíveis que já nadaram em nossos oceanos. Este cachalote pré-histórico viveu há cerca de 13 milhões de anos e era um verdadeiro monstro marinho. Com um comprimento estimado de 13,5 a 17,5 metros, o Leviatã era comparável em tamanho às baleias cachalotes modernas. No entanto, ao contrário de seus parentes atuais que se alimentam principalmente de lulas gigantes, o Leviatã era um predador ativo de outras baleias e golfinhos. O mais impressionante sobre o Leviatã eram seus dentes. Com até 36 centímetros de comprimento e pesando mais de 1 quilo cada, esses eram os maiores dentes funcionais de qualquer animal conhecido, superando até mesmo os do Megalodon. Pergunta para reflexão: se o Leviatã ainda existisse hoje, como você acha que isso afetaria nossa compreensão dos oceanos e nossa relação com as baleias modernas? Consegue imaginar o impacto na pesca e na navegação? 15. Cameroceras,
o molusco gigante dos mares antigos. Viajemos agora para os mares do período Ordoviciano, há cerca de 470 milhões de anos. Lá, nadando nas águas antigas, estava uma criatura que parecia saída de um conto de fadas marinho, o Cameroceras. Este cefalópode pré-histórico era essencialmente uma lula gigante com concha. Com um comprimento estimado de até 12 metros, o Cameroceras era um dos maiores animais invertebrados que já existiram. Sua concha cônica abrigava uma série de câmaras que o animal usava para controlar sua flutuabilidade. O mais fascinante sobre o Cameroceras é como ele nos ajuda a entender a evolução dos cefalópodes modernos. Este gigante antigo era um ancestral distante das lulas, polvos e náutilos que conhecemos hoje. Sua concha externa evoluiu ao longo do tempo, internalizando-se em alguns grupos, como nas lulas, ou desaparecendo completamente em outros, como nos polvos. Curiosidade: alguns cientistas especulam que o Cameroceras poderia ter sido a inspiração para lendas marinhas antigas sobre o Kraken, um monstro marinho gigantesco da mitologia nórdica. Imagine encontrar uma dessas criaturas em uma viagem de barco pré-histórica. 16. Deinosuchus, o crocodilo que caçava dinossauros. Se você acha que os crocodilos modernos são assustadores, prepare-se para conhecer o Deinosuchus. Este réptil pré-histórico, cujo nome significa crocodilo terrível em grego, viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 80 milhões de anos. Com um comprimento estimado de até 12 metros e pesando possivelmente mais de 8 toneladas, o Deinosuchus era grande o suficiente para caçar dinossauros. De fato, fósseis de dinossauros foram encontrados com marcas de mordidas que correspondem aos dentes deste crocodilo gigante. O mais impressionante sobre o Deinosuchus era sua força de mordida. Estimativas sugerem que ela poderia ultrapassar 18 mil quilos de força, mais de 2 vezes a força de mordida de um Tiranossauro Rex. Com essa força, o Deinosuchus era capaz de esmagar até mesmo as carapaças mais duras de tartarugas marinhas. Pergunta para reflexão: se o Deinosuchus ainda existisse hoje, como você acha que isso afetaria nossos ecossistemas aquáticos? Consegue imaginar o impacto na cadeia alimentar e na biodiversidade de rios e lagos? 17. Megalania, o dragão de Komodo pré-histórico. Imagine um lagarto venenoso do tamanho de um crocodilo vagando pelas planícies da Austrália pré-histórica. Este era o Megalania, também conhecido como Varanus priscus, um parente gigante do dragão de Komodo moderno que viveu até cerca de 50 mil anos atrás. Com um comprimento estimado de até 7 metros e pesando possivelmente mais de 600 quilos, o Megalania era o maior lagarto terrestre que já existiu. Seu nome significa andarilho grande, em grego, uma referência apropriada para este predador formidável. O mais fascinante sobre o Megalania é a possibilidade de que ele tenha coexistido com os primeiros humanos na Austrália. Alguns cientistas especulam que as lendas aborígenes sobre grandes lagartos predadores podem ter sido baseadas em encontros reais com o Megalania. Curiosidade: como seu parente moderno, o dragão de Komodo, acredita-se que o Megalania tinha uma mordida venenosa. Isso, combinado com seu tamanho enorme, tornava-o um dos predadores mais temíveis de seu tempo. 18. Argentavis magnificens, a ave gigante dos céus antigos. Prepare-se para conhecer a maior ave voadora que já existiu, o Argentavis magnificens. Esta ave pré-histórica viveu na Argentina há cerca de 6 milhões de anos e era verdadeiramente magnífica, como seu nome sugere. Com uma envergadura estimada de 5,5 a 6,5 metros, o Argentavis era maior que muitos aviões pequenos modernos. Pesando entre 70 e 80 quilos, esta ave gigante desafia nossa compreensão de voo animal. O mais intrigante sobre o Argentavis é como ele conseguia voar. Cientistas acreditam que ele deve ter dependido fortemente de correntes de ar ascendentes para se manter no ar.
usando técnicas de voo semelhantes às dos condores modernos, mas em uma escala muito maior. Pergunta para reflexão: se o Argentavis ainda existisse hoje, como você acha que isso afetaria nossa compreensão da evolução das aves? Consegue imaginar o impacto na aviação e na nossa percepção dos limites do voo animal? 19. Platybelodon, o elefante com boca de pá. Viajemos agora para as planícies da África, Ásia e América do Norte de 8 milhões de anos atrás. Lá, pastando nas margens de rios e lagos antigos, estava uma das criaturas mais bizarras que já existiram, o Platybelodon. Este parente pré-histórico dos elefantes modernos tinha uma característica única que o tornava inconfundível: uma mandíbula inferior alongada e achatada que se assemelhava a uma pá. Daí, seu apelido popular de elefante-pá. O mais fascinante sobre o Platybelodon é como ele usava esta estrutura em comum. Inicialmente, os cientistas pensavam que ele a usava para escavar plantas aquáticas. No entanto, estudos mais recentes sugerem que ele pode ter usado sua pá para raspar a casca de árvores. Um pouco como os elefantes modernos usam suas presas. Curiosidade: apesar de sua aparência estranha, o Platybelodon era um animal bem-sucedido que viveu por milhões de anos. Sua extinção provavelmente foi causada por mudanças climáticas que alteraram seu habitat e sua fonte de alimento. 20. Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já existiu. Prepare-se para conhecer o gigante entre os gigantes, o Paraceratherium. Este mamífero pré-histórico, que viveu há cerca de 34 a 23 milhões de anos atrás, detém o título de maior mamífero terrestre que já pisou na Terra. Imagine um rinoceronte sem chifre, mas 3 vezes maior que um elefante africano moderno. O Paraceratherium podia atingir 5,5 metros de altura no ombro e pesar até 20 toneladas. Seu pescoço longo e pernas altas o permitiam alcançar as folhas mais altas das árvores, muito parecido com as girafas modernas. O mais intrigante sobre o Paraceratherium é como ele desafia nossa compreensão dos limites do tamanho para mamíferos terrestres. Como um animal tão grande conseguia suportar seu próprio peso? Como ele obtinha energia suficiente para sustentar seu corpo enorme? Curiosidade: apesar de seu tamanho colossal, o Paraceratherium era um herbívoro pacífico. No entanto, é provável que poucos predadores ousassem desafiá-lo, exceto talvez atacando filhotes ou indivíduos doentes. 21. Therizinosaurus, o dinossauro com garras de Freddy Krueger. Viajemos agora para o final do período Cretáceo, cerca de 70 milhões de anos atrás, para conhecer uma das criaturas mais bizarras que já andaram pela Terra: o Therizinosaurus. Este dinossauro herbívoro tinha uma aparência que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. Com garras de até 1 metro de comprimento em cada mão, o Therizinosaurus parecia mais um monstro de pesadelo do que um comedor de plantas pacífico. O mais fascinante sobre o Therizinosaurus é o mistério que envolve o uso de suas garras gigantes. Teorias variam desde defesa contra predadores até coleta de folhas de árvores altas. Alguns cientistas até especulam que elas podem ter sido usadas em rituais de acasalamento. Pergunta para reflexão: se o Therizinosaurus ainda existisse hoje, como você acha que nossa percepção sobre dinossauros herbívoros mudaria? Consegue imaginar o impacto na cultura popular e nos filmes sobre dinossauros? 22. Basilosaurus, a baleia réptil, que não era nem baleia nem réptil. Nadando nos mares de 40 milhões de anos atrás, estava uma criatura que confundiu os cientistas por décadas: o Basilosaurus. Seu nome significa lagarto-rei, mas não era um réptil, e sim um dos primeiros cetáceos. Com até 18 metros de comprimento, o Basilosaurus era um predador formidável. Diferente das baleias modernas, ele tinha um corpo longo e serpentiforme, com pequenas patas traseiras vestigiais. Um lembrete fascinante da evolução dos cetáceos a partir de ancestrais terrestres. O mais intrigante sobre o Basilosaurus
É como ele ilustra a transição evolutiva dos mamíferos de volta ao mar. Ele ainda mantinha características de seus ancestrais terrestres, como dentes diferenciados, ao contrário das baleias modernas, mas já era completamente adaptado à vida aquática. Curiosidade: fósseis de basilossauros foram tão confusos quando descobertos pela primeira vez que alguns cientistas pensaram que eram de um réptil marinho. Daí o nome lagarto-rei. Só mais tarde ficou claro que era um mamífero primitivo. 23. Anomalocaris, o primeiro grande predador. Vamos voltar ainda mais no tempo para os mares do período Cambriano, há cerca de 520 milhões de anos. Lá, nadando nas águas antigas, estava um dos primeiros grandes predadores da história da Terra, o Anomalocaris. Com até 1 metro de comprimento, o Anomalocaris era um gigante para sua época, quando a maioria dos animais não passava de alguns centímetros. Seu corpo era equipado com olhos compostos avançados e apêndices frontais em forma de garra para capturar presas. O mais fascinante sobre o Anomalocaris é como ele representa o surgimento dos primeiros ecossistemas complexos na Terra. Este animal foi um dos primeiros a desenvolver características de predador ativo, marcando uma mudança importante na evolução da vida. Pergunta para reflexão: se pudéssemos viajar no tempo e observar o Anomalocaris em seu habitat natural, o que você acha que aprenderíamos sobre a evolução da vida na Terra? E você, qual dessas criaturas extintas achou mais fascinante? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o passado fascinante do nosso planeta.